Oi galerinha, sou eu, o Sabugo de Oliveira Filho. Estou aqui dessa vez, não fui convidado pelo Pedro, né, porque não sei se ele não gostou, não foi com a minha cara, mas ele nunca mais me convidou e fica aí como age dizendo que eu tava de férias, que não sei o que, não sei o que aconteceu. E pra quem gosta dos meus vídeos, eu vim aqui contar uma piada pra vocês. Eu tava ali fora agora há pouco contando piada, mas o pessoal correram, não esperaram, não sei porquê. E eu acabei sozinho com o meu cachorro. Comecei a contar uma piada pra ele, ele abriu na carreira. E até agora ninguém sabe do paradeiro do cachorro. Se fosse o Pedro que estivesse aqui, ele já ia pedir aí pra se inscrever no canal, mas não se inscreve não precisa se inscrever não. Se inscrever pra ficar escutando as besteiras que ele conta. Só fala besteira, não escreve não. Aquilo é doido, aquilo não bate da cabeça não, é perturbado. Desde pequeno que ele é perturbado daquele jeito. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que assistem aí os vídeos, né, quando eu venho aqui, quando eu sou convidado. Para quem não me conhece, meu nome é Sabugo de Oliveira Filho, né, e os dois vídeos que eu já fiz, quando o Pedro me convida para cá, vai estar aí na descrição do vídeo, né, do personagem aí, o Sabugo de Oliveira Filho, vai estar aí na descrição do vídeo, tá ok? E hoje eu vim aqui escondido dele, por isso que eu entrei devagarinho ali. Quero pra ele não ver. Ele saiu, foi comprar pão ali na bodega do seu Antônio. Ele já tá já voltando, então a gente vai ter que ser breve aqui. Porque ele é meio doido, ele não bate na cabeça não. Como é que é? Você não sabe quem é o Pedro? Aquele que é o dono do canal, é um que tem cara de viado, não sei se você conhece. Diz ele que é macho, diz ele que é cabra macho, mas eu tenho lá minhas dúvidas, não sei vocês. Só aquele cabelinho dele ali, não sei não, ó. Aquilo não é cabelo de macho nem aqui nem na China. Macho não sei aonde. Ainda bem que ele não tá por aqui escutando que eu tô falando mal dele, né? Mas vamos lá, turminha. Eu vim aqui hoje contar uma piada pra vocês, porque como eu falei pra vocês, eu tava contando ali pro pessoal, o pessoal correram, não quiseram escutar não, né? Eu também quando comecei a contar pro cachorro, o cachorro correu e ninguém esperou, né? Então eu vim contar hoje pra vocês, tá ok? Psh, silêncio, se vocês escutarem algum barulho, vocês me avisam que deve ser o Pedro voltando, aí daí eu me escondo aqui debaixo da cama, tá bom? Outro dia eu passava aí na rua, sabe? É que eu gosto muito de andar na rua assim, né? Cumprimentando as pessoas, onde eu passo as pessoas me cumprimentam. Ó, Sabugo, como é que tá? Sabugo, a gente gostou do teu vídeo lá no canal do Pedro, né? Não sei o que mais, né? Então, em outro dia, né? Eu passava aí numa rua, aqui na nossa cidade, né? Eu presenciei uma cena muito engraçada, sabe? Um garotinho mais ou menos... Garotinho tinha mais ou menos assim uns 7 anos, né? Ele tava com um espeto, daqueles espeto de churrasco. Então o garotinho apanhou um espeto daquele, né? E tava lá, ia passando uma formiguinha, o garotinho tava lá agachado assim, com o espeto, atrás de espetar a formiga. E não conseguia, porque a formiga é pequenininha
E o espeto era grosso demais, né? E não conseguia. E ele tava puto da vida. E a cena era mais ou menos essa. Eu ia passando, né? Eu olhei, o garotinho tava com o espeto, atrás de espetar a formiga e ficava lá. Errei, porra. Errei, porra. A formiga ia passando. Errei, porra. Errei. Você aproximou um padre nessa hora? O padre aqui. Você aproximou um padre. O que é isso, menino? Você é tão pequenininho dizer tanto palavrão aí. Eu disse, seu padre, se manda que vem chuva, me larga e me abandona, tá? Vai em frente, seu padre. Aí ficou lá. Errei, porra. Errei, porra. Errei, porra. O padre se aproximou outra vez. Menino, olha. A bichinha não tá fazendo mal nenhum a você. Ele disse, seu padre, boas festas, boas entradas. Feliz ano novo. Dê lembrança, amado superiora, tá? E ele ficou lá naquela situação. Errei, porra. E lá ia a formiga ali. Errei, porra. Errei, porra. O padre já tava puto da vida. Disse, menino, olha. Eu tomara que caia um raio e estraçalhe você. Aí o raio caiu, estraçalhou, foi o padre, olha. Aí uma voz lá de cima bem grossa disse, errei, porra. E é isso aí, turminha. Se vocês gostaram aí da piada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Vamos ajudar esse rapaz aí, o Pedro, a chegar aí nos 500 inscritos, ok? Tchau, galerinha. E até a próxima. Quando ele sair novamente, alguma vez que ele sair por aqui, eu venho aqui escondido e venho aqui contar a piada pra vocês, tá bom? Obrigado.